Gente, tá danado. Então, gente, olha só. Ai, gente, que é isso? Competência para tributar. O que é a competência mesmo que eu falei hoje? É o direito de instituir tributo, ou seja, precisa ter um órgão legislativo conjunto aí, cobrar, fiscalizar e administrar. Quem tem competência são aqueles entes que têm aí vinculado, no contexto dele, um poder legislativo. Ou seja, a União, os estados, o Distrito Federal e o município. Quando existe a competência privativa? É quando cada imposto é específico de um desses entes, seja União, seja Estado, Distrito Federal ou algum município. Desta forma, por exemplo, se os estados instituir arrecadar o IPVA, a
A sua omissão não autoriza a União ou o município a instituí-los. Se hoje o Estado de Minas Gerais falar assim, não vou instituir o IPVA mais, vou tirar o IPVA. Aí a União pode falar assim, opa, então eu vou impor o IPVA lá em Minas Gerais. Não, não pode, porque é uma competência privativa do Estado. Da mesma forma, o IPTU em relação ao município. Quantos anos Contagem ficou sem pagar IPTU? Muitos anos, né? Algum outro município pôde receber no lugar? O Estado pôde receber no lugar? A União pôde receber no lugar? Não. Por quê? Contagem abriu mão, né? Concedeu, abriu a concessão. Ninguém ou de nenhuma outra entidade pode assumir isso para ela, porque é uma competência privativa. Taxas e contribuições de melhorias são de competência comum. São aqueles tributos que estão vinculados a uma prestação de serviço concreto. Então, taxas e contribuições de melhoria, qualquer entidade pode criar e colocar. O Estado pode criar uma taxa de contribuição para a gente pagar em troca de um serviço dele, o município também pode, a União também pode. Exemplo, a taxa de renovação de passaporte é da União. Eu pago para renovar meu passaporte uma taxa para a entidade federativa. Quando eu vou pagar a taxa de emissão de segunda via de identidade, eu estou pagando para o Estado. É uma taxa também. E quando eu pago a taxa de coleta de lixo, junto lá com a minha conta de água, eu estou pagando para o meu município. Ok? Os impostos, eles são de competência privativa. Imposto é somente, quem pode instituir imposto é somente uma entidade. Não pode ter um imposto que todo mundo institui ele. Só uma única entidade vincula os impostos. Né? É aquele tributo que não está vinculado a uma prestação de serviço. O imposto ele cai numa caixa geral para manutenção geral da máquina pública. Ok? Bom, as bases gerais do tributo são essas aí, ó. Os impostos, as taxas e as contribuições de melhorias, elas são embasadas lá no artigo 5º do nosso Código Tributário Nacional e na nossa Constituição Federal, no artigo 145. Os empréstimos compulsórios são falados na Constituição Federal, no artigo 148, e as contribuições especiais ou parafiscais lá no artigo 149 da nossa Constituição Federal. Imposto é o nosso principal tributo, mais utilizado aí por todas as entidades. Nada mais é do que a quantia em dinheiro legalmente exigido pelo poder público, que deverá ser pago pela pessoa física ou jurídica, a fim de atender às despesas feitas em virtude do interesse comum, sem levar em conta vantagens de ordem pessoal ou particular. Os impostos, eles podem ser classificados dessa forma aqui, ó. Direto ou indireto. O imposto direto é aquele que a pessoa paga, é a mesma que faz o recolhimento aos cofres públicos. Então, eu pago diretamente para o governo já. Por exemplo, imposto de renda. Eu como pessoa física, eu pago direto
para o governo. Eu não pago para uma empresa para depois ela direcionar. O IPVA, o IPTU, tudo eu pago diretamente. O que eu pago indireto são aqueles ICMS, IPI e ISS. Quando eu compro uma mercadoria ou quando eu recebo uma nota de prestação de serviço, eu estou pagando já o imposto junto, e aquela empresa que está recebendo a nota fiscal é que vai direcionar para o governo. O progressivo o percentual do tributo aumenta de acordo com a capacidade econômica do contribuinte, por meio de diferentes alíquotas. É aquele imposto que ele vai seguir a capacidade contributiva. Quem mais recebe, mais paga. E o regressivo é aquele tributo em relação à renda do contribuinte, quando a proporção entre imposto a pagar e a renda decrescente, com o aumento do nível de renda. Não considera o poder aquisitivo nem a capacidade econômica do contribuinte, e sim a movimentação que ele faz. Se ele compra uma mercadoria de valor alto, ele paga um alto valor de CMS. Se ele compra só um sabonete, ele vai pagar referente a só o sabonete que ele está comprando, independente da minha renda. A regressividade é uma característica dos impostos indiretos, com aqueles que incidem sobre o consumo, onde as alíquotas dos impostos são as mesmas para todos os indivíduos, independente dos níveis de renda. Tanto faz se eu ganho muito ou pouco. Se eu fiz uma compra, eu vou pagar referente à compra que eu fiz. Tá dando para pegar, gente? Está ficando dúvida? Thelma, Aline, Larissa e Vitória. Tá tranquilo, por enquanto. Tá sim, tranquilo. Beleza, ó. Isso é interessante. Contribuinte é aquele que tem relação direta com o fato gerador do tributo e recolhe o pagamento aos cofres públicos. Ou seja, todo mundo, né, que gera o fato do tributo, ele passa a ser o contribuinte, porque ele vai ter obrigatoriedade para pagar aquele tributo. E a alíquota é o percentual definido dentro da lei para calcular o valor do tributo. E o que é fato gerador? É a situação prevista em lei que, quando acontece, provoca o nascimento da obrigação tributária. Quando eu compro um carro, automaticamente eu estou provocando o nascimento da obrigação de eu pagar o IPVA daquele automóvel que eu comprei. As taxas, né, que são embasadas aí no pagamento de algum tipo de serviço público que eu utilizo, existe taxa de fiscalização e taxa de serviço. A de fiscalização decorre do exercício do poder de polícia do Estado. Ou seja, eu pago uma taxa de publicidade. Eu estou pagando uma taxa para ser acompanhada, né? Taxa de incêndio. É um valor que eu pago com poder de fiscalização, ou seja, de localização, de licença de imóvel, que são cobradas normalmente pelo município. E as taxas de serviço, que são aquelas que eu troco pelo serviço público, emissão de passaporte, coleta de lixo, emissão de certidão de bons antecedentes, etc. As contribuições. É bem interessante falar nessas contribuições. Olha só. O que é uma contribuição social? É a fonte de financiamento do sistema de seguridade social
responsável pelos estados em decorrência dos direitos sociais que estão lá na Constituição. Então, todo projeto social precisa de dinheiro para ser movimentado. E quem paga por esses projetos? O governo paga com uma contribuição nossa, dos contribuintes. Existe a contribuição previdenciária, que é aquela contribuição que todo empregado e empregador faz através do INSS, e é calculado em cima da remuneração da pessoa. Lembra lá na aula de cargos e salários, a gente falou? Eu peguei cargos e salários para vocês, não peguei? A gente falou lá, o empregado, por exemplo, ele paga 8%, a empresa paga 12%. Porque o total que vai para o INSS é 20%. Quando aquele funcionário ele passa a receber um pouco mais, ele passa a pagar 9% e a empresa 11%. De todo jeito, vai 20% do salário daquele trabalhador para o fundo lá da Previdência. O FGTS, que é o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, é uma contribuição especial que o empregador paga 8% em cima do salário do colaborador como garantia para ele não ficar abandonado aí no caso de desemprego. O PIS, né? Programa de Integração Social, é uma contribuição social que as empresas contribuem. O PASEP, que é o mesmo PIS, porém direcionado ao servidor público. O CONFINS, que é uma contribuição para o financiamento do seguro social. E a CSLL, que é contribuição social sobre o lucro líquido das empresas. São pagos pelas empresas no fechamento do balanço patrimonial lá, do levantamento. E as contribuições de interesse. São contribuições instituídas de interesse de profissão legalmente regulamentadas, destinadas aí a custear atividades do controle de fiscalização e disciplina do exercício profissional. Por exemplo, os engenheiros, eles pagam lá o CREA, né, que é o registro dos engenheiros. Os advogados pagam lá a OAB. Médicos, né, CRM, corretores, contadores, administradores, pessoal da área de saúde paga o POREM. São contribuições que o profissional paga para a categoria dele. E as contribuições de categorias econômicas, que são contribuições que as empresas pagam e o governo direciona a empresas e órgãos de defesa de interesses comuns, como o SENAI, o SEBRAE, o SESI. São projetos focados nos trabalhadores, mas que recebem o financiamento através do governo, que, em contrapartida, recebe esses valores aí das empresas. Dúvida até aí, galerinha? Não. Não. Tranquilo? Então, É vamos muita fazer. coisinha, né? Muito detalhe. Muito detalhe. É muita teoria, né? Isso. Isso aí. Então, vamos fazer um intervalozinho aí, gente, de 20 minutos. E aí a gente volta naquele link lá que eu liberei no grupo. Ok? O mesmo, né? O mesmo, né? Do terceiro, do quarto e quinto tempo, né? Isso, o mesmo que você postou, no caso. Isso. Joia? Até daqui a pouco. Joia. Beleza. Beleza.